Esta é a história de um sistema meteorológico que afeta quase todas as pessoas do planeta. Sempre que aparece, ele ceifa milhares de vidas, espalha doenças e muda a história. Ele se chama El Niño. O El Niño é o evento meteorológico mais letal da Terra. É uma questão de vida ou morte. O pavor, o medo do impacto de outro El Niño são enormes. Os cientistas levaram mais de 100 anos para descobrir como o El Niño é poderoso. Mas agora eles fazem novas descobertas sobre o El Niño. Sua teoria é de que ele está mudando, talvez se tornando mais forte, de modo que no futuro ele causará ainda mais destruição. E o que é pior, nós humanos podemos ter culpa. Clima feroz. El Niño. Secas severas causaram a ruína de fazendeiros como Rod Saul. Centenas de cabeças de gado sofreram com a sede e a inanição. Essa seca terrível nos crucificou financeiramente. Tivemos de matar tantos animais em certos dias que não tínhamos tempo de voltar lá para enterrá-los ou queimá-los. Então os deixávamos lá. E depois de um certo tempo eles começavam a cheirar mal. Aquilo foi mesmo devastador. Por fim, Rod não teve escolha senão vender a fazenda. Foi uma experiência comum em todo o leste da Austrália. Pessoas em todas as cidades por onde passávamos estavam desmoralizadas, deprimidas e derrotadas, e com certeza algumas tiraram a própria vida. Elas cometeram suicídio devido ao desespero, achando que era a única saída, e isso foi muito triste. E não foi só na Califórnia e na Austrália. De abril de 1997 a maio de 1998, o clima em todo o mundo parecia ter enlouquecido. Houve enchentes no Peru e no Quênia. Um calor escaldante na Indonésia provocou grandes incêndios florestais, criando uma nuvem negra enorme que causou o naufrágio de uma barca e a queda de um avião. Houve secas no norte da China e no sul da África. Chuvas fortes causaram grandes epidemias de malária na África e só no Peru, 30 mil casos de cólera. As piores enchentes em mais de 100 anos atingiram a Europa Central, matando 55 pessoas na Polônia e 60 na República Tcheca. Para o mundo que observava, o período de abril de 1997 a maio de 1998 parecia um caos. Como se em toda parte o tempo fugisse ao controle. Mas para os cientistas não existiam dúvidas. Eles sabiam que esses acontecimentos aparentemente aleatórios estavam ligados. Descobrir como eles estavam relacionados foi uma história de mistério na ciência que levou mais de 100 anos para ser desvendada. E, ao final, eles descobririam uma das forças mais poderosas da natureza. A história começa no Peru, onde, por milhares de anos, os pescadores enfrentaram um fenômeno estranho. Geralmente, a costa do Peru é uma das áreas de pesca mais ricas do mundo. Milhões de anchovas se concentram ali. E por séculos, os peixes foram o maior recurso dos peruanos. Mas, de anos em anos, uma coisa misteriosa acontecia. Os peixes desapareciam. Os pescadores peruanos repararam que, de anos em anos, uma água bem quente invadia a superfície ao longo da costa do Peru. E quando eles notavam isso, os peixes que eles costumavam pegar desapareciam. E eles logo notaram que não eram só os peixes que eram afetados. Ao mesmo tempo, havia uma mudança dramática no tempo. Na terra, havia chuvas fortes.
e a vegetação florescia em solos geralmente áridos e secos. O deserto mais seco do mundo fica na costa oeste da América do Sul, mas, de repente e por um tempo, ele se tornava verde. E existia ainda um detalhe. Isso sempre acontecia na mesma época do ano. Eles também notaram que era uma coisa sazonal e começava perto do Natal. E é por isso que o chamam de El Niño, porque El Niño, que significa menino em espanhol, em letras maiúsculas se refere ao menino Jesus. O El Niño parecia ser um ciclo. A cada 3 ou 5 anos, a água, geralmente fria, da costa do Peru era substituída por uma água quente. Era isso que levava a chuva ao deserto e arruinava a indústria pesqueira. As populações de peixes, acostumadas a águas frias, desapareciam, mergulhando para o fundo ou apenas morrendo e não se reproduzindo. Cada vez que o El Niño chegava, ele ficava de 12 a 18 meses. Para o povo do Peru, era uma questão de vida ou morte. Sempre que El Niño atacava, eles imploravam auxílio ao menino Jesus. Mas para o resto do mundo, o El Niño despertava pouco interesse. Os cientistas descreveram o El Niño nos idos de 1890 como um problema peruano curioso que não importava mais ninguém. Era uma anomalia local a ser resolvida por eles.